Saudações de paz e bem a todos. Hoje nós vamos fazer mais uma leitura do Evangelho. Continuando aí. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Pecado por pensamento e adultério. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Escândalos, cortar a mão. Instruções dos espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Então, começando aí primeiro, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que isso quer dizer, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Será que nós não somos puros de coração, não? Não. Aquele que se diz ser, já está pecando pelo orgulho e pela vaidade. Olha só, hein? Perguntava para Chico Xavier, dá só um exemplo, né? Perguntava para Chico Xavier, você é perfeito? Ele, nossa, estou longe da perfeição. Não é? Tem que ser assim, né, gente? Se perguntar para você é perfeita? O que você responde? Nós temos que responder assim, nós não somos perfeitos. Nós estamos tentando, né, ser perfeitos. Qual que é o seu modelo guia? Jesus. Jesus é o único espírito que nós aí podemos colocar como modelo. Ah, você está querendo falar o quê? Que Chico Xavier ele não é perfeito? Vocês não acham que ele é um espírito em vias de evolução, não? É diferente. Ele era um espírito bom, em vias de evolução, mas Jesus já é perfeito. Não é isso? Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Isso acontece muito, hoje acontece demais, né? Numa palestra espírita aí, você chama esses famosos palestrantes, né? O que os seguranças vão fazer? Vão barrar os pequenos, né? Primeira coisa, para não chegar ao palestrante. Senão vai atrapalhar o palestrante, não é? O que Jesus fala? Deixai eles virem até a mim, porque o reino de Deus foi feito para eles. Olha que interessante. Em verdade vos digo que todos aqueles que não receberam o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aí que está a chave. Olha só. Como que nós estamos aí enxergando? Como que nós estamos aí recebendo as palavras de Jesus? O que nós temos aí praticado, o que a gente aprende? Nós somos espiritistas. Quem está dentro de uma casa espírita está estudando o espiritismo. Mas será que você tem tentado praticar o que você estuda? Como está o seu dia a dia? O que você faz? Quais são as suas respostas? Quando alguém te pede algo, qual é o seu primeiro pensamento? Aí que está, né? E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Nós vamos lembrar que o espírito reencarnado ele vai ter total poder de discernimento aos 7 anos. Até então o espírito ali não está ali com total clareza do que é certo e do que é errado. Não é? Então a criança até os 7 anos ela é uma criança pura. Não é? Teoricamente, né? Porque hoje em dia, né? Não vamos entrar no... Mas teoricamente até os 7 anos a criança ela tende a ser mais pura, né? Por que eu estou falando isso? Que infelizmente hoje você pode encontrar uma criança com 6 anos que já usa droga, dependendo do meio que ela se encontra. Não é? E já tem tendências. Né? Vocês estão entendendo? Vamos entrar muito no meio não, porque isso aí é assunto até para...
Essa comparação poderia não parecer justa, considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições que não se livrou nas existências precedentes. Somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para quem se assemelham. As pessoas boas, de coração, dóceis, que mesmo levando aí baques da vida, pensam com positividade. Aquelas pessoas que verdadeiramente perdoam aos outros, né? São essas pessoas que foi feito o mundo regenerador. Para as pessoas que já perdoam, que já amam, que já se preocupam com o próximo. Será que nós nos preocupamos com o nosso irmão? Nosso irmão é quem está reencarnado. Quem somos nós para julgar alguém? Não é? Será que nós somos seres que já nos preocupamos uns para com os outros? Engraçado que até mesmo dentro da casa espírita, a gente não se preocupa tanto um com o outro. Imagine com quem está na rua, né? Eu falei isso para cutucar e ninguém se sentiu cutucado, né? Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Boa pergunta. Por que tem esses 7 anos aí? Para ele aí ter discernimento. O que acontece? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Vamos lembrar aí o porquê da reencarnação. Um espírito perverso, por que é dada uma oportunidade dele reencarnar? Para que ele possa aprender, para que ele possa ser moldado e lapidado, para que ele possa evoluir, né? Então é dado aí 7 anos, para que os pais, através do amor, possam lapidar as palavras de Jesus nesse ser. Não é? Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez de graça ingênua, nele encontrar sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se conhecesse o seu passado. Como que você conseguiu moldar alguém, sendo que ele lembra do que ele fez no passado, gente? Não tem como, né? Então é por isso que dá desse intervalo, que é de suma importância na criação de um ser reencarnado, recém-reencarnado. E, infelizmente, nessa atual conjuntura que nós nos encontramos, está sendo o maior erro dos pais. Quem que está criando os filhos no dia de hoje? Tablet, galinha pintadinha, Netflix, YouTube. Esses são os avós de hoje. Os nossos filhos hoje estão sendo criados por coisas eletrônicas. Infelizmente é isso. O que acontece? Neném chora, para calar a boca dele, dá uma tela. Menino está ali brincando, o que faz com ele aos 3 anos de idade? Dá um videogame. Isso está certo, gente? Não está. Não é? Temos que rever as nossas atitudes, né? É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se da reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Isso aí também a gente pode estudar depois. O que acontece com o espírito logo antes dele reencarnar? Todo o processo que acontece. Até de diminuição perispiritual ocorre, para que ele possa caber aí no óvulo fecundado, né? Então o espírito ele é reduzido ao tamanho de uma ponta de alfinete,
para que ele possa ser inserido dentro daquele óvulo fecundado. Depois de alguma palestra a gente pode fazer essa explanação toda. Se vocês quiserem também, deixem nos comentários aí que a gente responde. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso faz esquecer na sua nova existência terrena tudo que lhe puder servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva a experiência adquirida. Olha que interessante. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Conforme vai crescendo, o espírito vai aí se recobrando das coisas. Aí você fala, mas hoje eu sou adulto e não me lembro de vida passada nenhuma. Mas você tem suas aptidões. As suas aptidões que você tem facilidade, as coisas que você tem facilidade de fazer, são oriundos aí de lembranças do passado. Não é? Tem que pensar muito nisso. Então, esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso faz esquecer na sua nova existência terrena tudo que lhe puder servir de estorvo, maior, moral, intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que se formam no fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Tanto facilita que pode aí também destruir um espírito bom. Como assim destruir um espírito bom? Vamos supor que tem um espírito que veio aí para ser quase um missionário ou missionário. Ele recebe uma criação toda distorcida, com valores na materialidade. Pode acabar distorcendo o caminho que o missionário tem que percorrer. Espera aí, então você está me falando que missionário pode falhar sua missão por causa de uma criação errada? Positivo. E tem acontecido. O espírito reveste, pois, por algum tempo a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, se alguém teve alguma dúvida, deixe nos comentários, para que nós possamos aí entrar no senso comum. Se vocês quiserem aprofundar sobre o tema reencarnação, nós poderemos depois marcar uma palestra de 1 hora, explicando como que acontece. No nosso canal, nós vamos deixar aí o link embaixo, nós já estudamos como que acontece a reencarnação acidental. Mas podemos fazer também uma explanatória sobre as reencarnações programadas, né? Entrar mais em detalhes, mais a fundo. Então que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos aí progredir, que assim seja.